Tipo, você fala que a gente fica gravando várias horas aqui, cara, eu posso fazer isso aqui durante 8 horas, 12 horas. Sabe? Pra mim isso aqui é um prazer ficar aqui conversando, não sinto cansaço nenhum. Então, porque tá muito claro pra mim o que eu tô fazendo. Então a disciplina, ela é a chave das transformações. A disciplina, ela faz o polimento dessa caminhada, né? Então, na visão estoica, quando você tem um propósito bem claro, tá? Aquele propósito, aquele objetivo acaba perdendo luz e a tua rotina ganha luz própria. E a disciplina é o entender o porquê, é o entender o porquê, a importância daquela atividade. Então você vai fazer, querendo ou não querendo, podendo ou não podendo, você vai dar importância, prioridade para aquilo. E aí, quando a gente volta na questão da procrastinação, que é um ponto importante que envolve o estoicismo, né? É, o que que seria racionalizar as emoções para poder vencer a procrastinação? Mas o que que as emoções aí nesse caso teria a ver com a procrastinação? Só para Entender o entender o contexto. porquê, por exemplo, a pessoa está se sentindo procrastinadora, ela está procrastinando naquele momento. Racionalizar e entender as emoções, ela consegue chegar no porquê ela está procrastinando e controlar a reação, porque a procrastinação é uma reação, concorda? Procrastinação é uma reação. É, sim. Se a gente consegue racionalizar a emoção, a gente consegue controlar a reação, não é isso? É, então. Procrastinação, sabia? A, pro- a procrastinação é a reação ao medo. Sócrates, acho que há 400 anos de Cristo, já tinha falado, né? Conhece-te a ti mesmo. Acho que, na verdade, não foi nem ele que escreveu, ele popularizou isso. Isso está escrito no Templo de Delfos, lá na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Olha só, é profundo. Então, quando a gente está procrastinando, a gente está com medo de alguma coisa. E isso está no nosso subconsciente. Então, 400 anos de Cristo estava escrito lá no Templo de Delfos, né? Sócrates popularizou essa escrita. Conhece-te a ti mesmo. Então, o autodesenvolvimento, o se autoconhecer, o se autoquestionar, é para isso. Então, quem está nos ouvindo, pô, se está procrastinando, tá. Eu não começo, exemplo, tá? Eu não começo a academia, por quê? Por que que eu tô fora de peso? Eu tô sempre procrastinando essa decisão. Qual é o medo por trás disso? Tá? Se você fica com o corpo com mais saúde, você fica mais bonito. Você fica mais bonito, você chama mais atenção. O bonito ou bonita. Se você chama mais atenção, você vai ter oportunidades com outras pessoas. Sei lá, tô aqui viajando aqui no porquê, tá? Mas é Sim, mais ou menos isso. sim. E isso leva ao rompimento do relacionamento. Exemplo. Porque o meu marido ou minha esposa é muito ciumenta. É por isso que você não começa. Peguei um exemplo, mas faz sentido isso, Vai sabe? racionalizando. Racionalizando, porque eu estou respondendo sobre a sua pergunta, racionalizando. Eu não começo um curso de inglês por quê? Por que que eu nunca consigo me inscrever? Por que que eu procrastino isso? Vai se fazendo essa pergunta, você vai chegar a uma conclusão que você vai sair da casa dos teus pais e você não quer sair dessa zona de conforto, sabe? Uhum. Então, quando você se autoconhece, você começa a racionalizar, você começa a entender o porquê. E aí, como a procrastinação ela tem como origem o medo, medo de quê? Aí você vai entender o porquê, você vai resolver essa questão. Não é simples, mas é de fácil entendimento. Por que que não é simples? Porque você parar para se questionar no mundo agitado, cheio de distrações, está virando algo cada vez mais raro. E as pessoas estão no piloto automático, aí é melhor estar procrastinando, aí é melhor procurar um psiquiatra porque está achando que tá ficando doido, aí começa a tomar remédio para ansiedade, porque quem procrastina tem medo, quem tem medo tem ansiedade, porque a ansiedade é também causada pelo medo, né? Ansiedade é medo do futuro, medo do que vai acontecer no futuro. Então, essas questões, quando você começa a racionalizar, você começa a encontrar os porquês. Então, outro dia, não foi domingo agora, foi ontem. Ontem eu fui no centro espírita, eu gosto de domingo de manhã. E o tema.
abordou algo muito parecido, né? Por que que Jesus fala que nós deveríamos ser sempre iguais às crianças? Porque as crianças são curiosas, as crianças estão sempre perguntando, por quê? Né? Eu tenho dois pequenininhos em casa. Por quê, pai? Por quê? Mas por que isso? Enquanto você não consegue satisfazer a ânsia do porquê, ela não para. E a gente perdeu isso. O ser humano perdeu o porquê. Se a gente está num debate, às vezes a pessoa está cheia de dúvida, está com vergonha de. Mas por quê? E o entendimento do porquê é o que gera a disciplina e não a necessidade de motivação, é isso? Perfeito. Se lembra que eu falei em outra passagem aí, que acho que se eu não estou enganado, eu tenho que até ver para não ficar repetindo besteira, mas acho que foi Nietzsche que falou: quem tem um porquê grande o suficiente pode aguentar quase qualquer como. O porquê. Porquê da vida? Qual é o porquê da essência? Porquê da caminhada? Quando você entende o porquê, você consegue assimilar aquela rotina. Para assimilar aquela rotina tem que ter disciplina. Disciplina requer organização. Não tem disciplina sem organização. Eu não consigo ver relação de disciplina com desorganização, não, sabe? Então você organiza a sua vida, organiza seu dia, você dá prioridade, você tem um porquê. Então você trabalha aquele dia a dia, cara, com mais tranquilidade, com mais leveza. Por isso que aquela pergunta que você fez, eu falo, cara, não é pesado. Eu não preciso descansar de uma coisa que não me cansa. Na verdade, ela me energiza. Quanto mais eu faço o que eu faço, mais energia eu tenho. Antigamente eu acordava, ô Diogo, sei lá, 9 horas, 8 horas. Às vezes, após ter dormido 9, 10 horas, eu acordava cansado. Hoje eu acordo 10 para as 5, cravado. Isso quando não acordo antes. Cara, com disposição, mas tem uma rotina. Eu não acordo e saio levantando, não. Eu acordo, abro meus olhos, me espreguiço, faço uma organização nesses 10 primeiros minutos. Aí eu começo a minha meditação, a minha oração. De 30 minutos. Não consigo nunca fazer dentro de 30 minutos. É tão relaxante, tão bom programar o dia, oração, meditação. Sempre passa um pouquinho. Mas eu deixo de 5h30 às 6 horas realmente esse espaço, porque de lá eu já parto para academia, entendeu? A academia abre 6 horas pertinho de casa. 6 horas eu já tô lá, mas é isso, sabe? Eu tenho um porquê. Então isso te dá energia. E a virtude da temperança, ela é uma virtude que o estoico busca? Porque É, você pô, fala é um muito de dos equilíbrio, pilares. né? É. Equilíbrio é a temperança, é a mesma É, mas coisa? é a mesma coisa, é. Tem, são sinônimos, né? Se eu não estou enganado, são três pilares que se fala, é temperança, justiça e honra. Temperança, justiça e honra. Pô, é muito forte, né? Pô, você ser um homem com temperança, justiça e honra, pô, isso é uma virtude, é de um poderio, bicho, né? É incalculável, sabe? E hoje em dia você se depara com muitos homens sem honra, sabe? Muitos homens que acho que nunca ouviram falar na palavra, nem sabem o que significa. Se você não tem honra, tu não tem justiça. Correto? Se você não tem honra, você não tem justiça. Ou se você não tem justiça, também não tem honra. Acho que andam juntos. E aí entra no controle do desejo? Você acha que é um avanço nessa conversa nossa? Total. Porque a gente falou de temperança, a gente falou de disciplina, falou de objetivo, e no meio disso tem lampejos de desejo de todos mais variados. Eu tenho que lembrar quem falou que eu não sei se foi o Epicteto, porque Epicteto foi escravo. Eu não sei se foi ele. Mas tem uma frase que fala, cara, que todos nós somos escravos. Já parou para pensar nisso? Todos nós somos escravos. De uma, de uma certa forma. Às vezes somos escravos do desejo, somos escravos de um ciúme, somos escravos de uma ganância, somos escravos de uma vaidade. Somos escravos em determinado grau, todo mundo é escravo de alguma coisa. E o desejo, ele está presente na mente de qualquer ser humano. Qualquer tipo de desejo. Então, se você
é escravo de um desejo, como é que se liberta disso? Dizendo não pro desejo. Eu já falei, eu gosto de chocolate. Só de. Né, tem um chocolatezinho ali. Eu não pego. Eu já fitei ali umas 2 vezes. Olhei ali, putz, tem um chocolate branco que eu gosto, mas faz mal pra caramba. Não pego, sabe? É um desejo. Falo, não. Te falei, outra coisa. Tava bebendo muito na pandemia. Cara, hoje zero vontade. Não me proíbo. Não me proíbo. Até porque beber bebida alcoólica não tem problema nenhum. Mas eu. Só de ter o desejo, eu falo, tá, você tá desejando? Então eu não quero. Eu falando com a minha mente, né? Eu bebo um vinho se tiver programado para beber um vinho, alguma coisa assim. Mas se não tiver programado, eu, eu, eu não bebo. Antes eu tinha que fazer força, hoje eu não tenho nem desejo, sabe? Então você vai doutrinando, você vai domesticando a tua mente. E quando você vai domesticando a tua mente, você consegue domesticar as suas emoções, porque é a mente que gera representações que mexem com seus sentimentos e emoções, que geram estados, que geram comportamento. Então, quando você domestica a tua mente, você consegue ter mais essa sensação de temperança, sabe?